existem vários tipos de função e agora nós vamos falar de função afim. Ele dá o seguinte exemplo: em um certo município, o valor pago por uma corrida de táxi é R$ 4,75 pela bandeira e R$ 4,90 por quilômetro rodado. O que isso significa? Você entrou no automóvel, você já paga R$ 4,75, existe uma taxa de R$ 4,75. E a cada quilômetro que você anda no seu percurso, você vai pagar R$ 4,90 por quilômetro. Então, essa função vai determinar quanto você vai pagar no final. E aqui ele colocou a função. Ó, no caso, o valor independente seria quem? 4,75, que é a bandeira. E 4,90 vezes X, que é o valor, a quantidade de quilômetros que você vai andar. E f de X vai ser o valor da corrida. Esse exemplo é chamado de função afim. Aí ele pede assim: para determinar o valor de uma corrida de 9 km, por exemplo. Então, onde tem X, vocês vão substituir por 9. 4,90 vezes 9 mais 4,75 deu R$ 48,85, que é o valor que vai pagar por uma corrida de 9 quilômetros. Então, ele fala assim, ó, uma função afim ou função polinomial de primeiro grau. O grau é determinado quando? O grau é determinado pelo expoente do x. Nesse caso, nosso x tem o grau o quê? 1. Então, vamos continuar. É uma função cuja lei é ax mais b, em que A e B são coeficientes reais. O que é coeficientes reais? Que fazem parte do conjunto dos números reais. Então, praticamente quase todos os números. No caso em que, aí existe um outro caso. Além de ser determinado de função afim, ele tem um outro exemplo dentro, em que, quando A for diferente de zero, não pode ser zero, e B, ou seja, a lei da função, vai existir somente o A, não vai existir o B. É chamado de função linear. Então, além de ser uma função afim, ela é linear. Exemplo, f de x é igual a 3x. Ela é uma função afim e linear. Por quê? Porque não existe o coeficiente b, ou melhor, o coeficiente b é igual a zero. Então, ele pede assim, na função do exemplo anterior, 4,90x mais 4,75. Quem é A? O valor que acompanha x. Quem é B? O coeficiente independente. Ó, é chamado de termo independente. A seguir são apresentadas as leis de outras funções afim. Ele deu alguns exemplos, ó. 2x mais 8, aqui nós temos A e temos B. Aqui nós temos A e temos B, e aqui nós só temos o A. No caso aqui, quem vai ser A? Só tem o x, mas eu tenho o número que multiplica x, que é 1. E como tem o sinal de menos, menos 1. Embaixo, ele dá um exemplo assim, ó. As funções cujas leis são apresentadas a seguir não são funções afim. X ao quadrado, ó, o expoente é 2. Então, sendo o expoente 2, já não é uma função afim. 1 dividido por x não é uma função afim, pois aqui, com x diferente de zero, pois não existe nenhum número, ainda para vocês, não existe nenhum número dividido por zero. Se vocês no capítulo 1, no bimestre 1, nós vimos que se vocês têm uma fração, como que vocês vão fazer? Ela é elevado a menos 1, pois 1 sobre x é igual a esse número elevado a menos 1, com x sempre dividido por zero. E no outro exemplo, nós temos a raiz. Se a gente for transformar a raiz em expoente, nós vamos ver que esse expoente é o quê? 1/2.
Então, o x aqui seria o quê? Maior do que zero. Ele não pode ser menor, ele pode até ser zero, porque nós temos a raiz quadrada de 0 a 0, mas ele não pode ser menor do que zero, porque não existe raiz quadrada de um número negativo.